E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estou de volta aqui hoje para mostrar para vocês um site bem bacana que eu encontrei aqui. Se chama WokiUI. Basicamente, aqui você consegue simular alguns microcontroladores e chips aleatórios lá. Se você quiser, você consegue pegar algum chip aí de algum circuito que você esteja estudando, trabalhando, etc. E simular ele de forma programática, né? Então você consegue programar o comportamento dele em linguagem C ali. Ou se você estiver trabalhando com algum projetinho, por exemplo, com Arduino, estiver aprendendo na escola, na faculdade, etc., e não quiser ter que comprar um Arduino e componentes, né, os shields, componentes eletrônicos, etc., ter todo aquele trabalho para poder montar o seu projeto e testar as coisas, você pode simplesmente entrar aqui nesse site, ele é gratuito. Você pode criar uma conta aqui ou não e simular o seu projeto. Aqui ó, você consegue escolher tipo de Arduino ou outro microcontrolador que você quiser usar. Aqui ele tem uma parte que é paga, né, que é para ele se integrar automaticamente com o VS Code e outras ideias. Tem algumas coisas aqui de linguagem que você pode usar nele, né? Alguns projetos aqui que você pode tomar como exemplo para ver como está funcionando ou estender a partir desses projetos, etc. Eu já brinquei um pouquinho com ele aqui, fiz um pisca-pisca de LED, né? Deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Então, basicamente, aqui está o código do Arduino. E aí, se eu pressiono o botão aqui, o LED pisca. Se eu solto o botão, ele para de piscar. Bem simples, né? Aqui eu consigo parar. Ele tem aqui uma referência, né? Então ele tem todo, por exemplo, o botão, como é que ele funciona, qual a pinagem, tem tudo descrito aqui como é que tudo funciona. Cores, botão, tem tudo aqui. Você pode editar as coisas ali pela UI ou você pode escrever em JSON. E tem tudo documentado aqui. Para quem não conhece ainda Arduino, ele também tem um reference guide aqui bem bacana, onde você tem as principais funções ali que ele suporta, como declarar variáveis, etc e tal. Então, por exemplo, se eu quero ler um pino, né, pegar uma entrada lá, então tem um digital read aqui, e aí se eu clico em cima, ele tem a sintaxe, o que é o parâmetro que ele está recebendo aqui, quais são os possíveis retornos dele, e aqui um exemplozinho de código, né, e mais algumas explicações. Então, você tendo essas duas documentações aqui, você consegue simular praticamente tudo que você quiser ali. E aí, só para não ficar nesse exemplo, vamos criar alguma coisinha bem simples aqui. Então, vou selecionar aqui, sem login, né? Você pode logar para salvar seus projetinhos lá e depois entrar e ter eles salvos. Mas se você quiser só simular e brincar um pouquinho com o Arduino, você nem precisa fazer login, nem precisa se registrar. Então, eu vou clicar aqui em Arduino. Ele já vem aqui, já me dá alguns projetos. Se eu não quiser nenhum deles, eu quiser em branco, ele já me dá aqui algumas opções, tá vendo? Então eu posso escolher qual é a versão que eu quero, né? Então tem o Franzininho, né? Esse aqui eu não conhecia. Arduino Nano, Mega Uno ou Atine 85, que é só um chipzinho e controlador, né? No caso aqui, vamos escolher o Uno, que é mais fácil. E ele já me dá a ideia, digamos assim, né? Porque ele tem o autocomplete, tem algumas funções bacanas aqui. E o simulador do lado de cá. Para começar, o que a gente precisa? Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem básico, que seria piscar um LED. Aquele exemplo básico. Eu poderia usar o LEDzinho que ele tem aqui na placa, né? Para quem já conhece o Arduino, sabe que ele tem uns LEDzinhos ali que já vem com ele. Mas nesse caso, como quero demonstrar aqui um pouquinho, vamos adicionar um LED. Então ele tem um botãozinho aqui, é bem tranquilo de usar, tem um botão mais. Ele abre aqui e já te traz aqui algumas coisas básicas. Se você quiser algo a mais, então tipo um LCD, um shield específico ali, algum um set de segmentos aqui, um display, ou alguma coisa, botões, deep switch, tem de tudo um pouco aqui para você ir brincando. No caso, eu quero um LED comum, ele adicionou aqui, eu posso puxar para cá. O LED, geralmente essa parte cortadinha dele aqui é o negativo, então eu já vou pegar daqui ó, e vou ligar aqui ó, no GND, que é o negativo do Arduino. Certo? Depois disso, eu posso aqui, como é um simulador, eu posso ligar o pino direto ao pino que eu vou usar como saída aqui para fazer o LED piscar. Mas normalmente num circuito real você não faria isso porque o LED vai queimar, ou se o LED for um LED alto brilho, ele pode queimar a porta aqui do Arduino, etc. Então você não quer isso. Geralmente a gente usa um resistor, mas aí para fins de simulação, para deixar mais simples e você focar no código, por exemplo, que você vai criar ali, você poderia ligar ali direto e o simulador vai funcionar. Mas aqui no caso eu vou pegar um resistor, pegar ele aqui. Quando você clica em cima, então você está aqui, tá ali o resistor, se eu clico em cima dele e ele tiver opções para editar, ele vai mostrar aqui. Aqui eu consigo rotacionar ele, eu vou botar nessa posição, vou trazer ele para cá assim. E o valor, aqui está com kilo-ohms, eu vou botar ohms e vou botar aqui, sei lá, 15, 12 ohms. Vou chutar um valor qualquer aqui, não precisa ser certinho, tá?
Tem uma opção também que você pode pressionar G e ele habilita esse grid, pressiona G no teclado e aí fica melhor de posicionar aqui, você consegue ver onde estão os pininhos ali, né, do grid e fica melhor de posicionar os componentes. Eu não gosto, acho que fica meio feio, então eu vou tirar. Mas às vezes é útil, né? Quando você quer posicionar muito componente, é útil. Então aqui para eu traçar uma linha, eu não falei na outra, mas basicamente você chega no pino aqui, né, no terminal de um componente, ele aparece esse quadradinho verde, você clica em cima, ele te deixa arrastar uma linhazinha, você vai até o próximo e clica. Ele fez a conexão. Aqui eu vou usar aqui, como já está direto, a saída digital 10 aqui, pino de saída digital 10, certo? Então aqui está criado o nosso circuitinho. Se eu der play aqui, ele não vai fazer nada ainda porque não tem nada programado, né? Então aqui ele me diz aqui a utilização, que você provavelmente, eu não acessei na parte paga, mas provavelmente ele deve ter algum limite aí de recurso que esse simulador aqui está usando e tal. Mas para simulações básicas aqui eu consegui fazer tranquilamente. E aqui o tempo que ele está rodando. Então, como não está acontecendo nada, eu vou dar um stop aqui. E vamos começar a brincar. Primeiro, vamos definir aqui o que vai ser na nossa pinagem ali, né? Então eu vou chamar aqui de LED, na verdade eu vou colocar aqui LED e eu vou dizer que aqui eu vou dizer qual é o pino que está o LED conectado, então o pino 10. Aqui no setup eu tenho que, para quem ainda não fez nada com o Arduino, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é definir aqui quais são as suas constantes, ou, enfim, inicializar variáveis, etc. Geralmente você faz aqui fora de tudo no início, né, quando elas são globais. E depois aqui dentro do setup você vai inicializar ali o microcontrolador em si. Então eu vou setar que pino é saída, que pino é entrada e assim por diante. Nesse caso aqui ele tem um comando que se chama pinmode. Aqui eu falei que é as funções de IDE. Então você começa a digitar, se ele reconhece ele já vai te dar aqui um autocomplete, já vai te dar algumas opções. Então eu quero esse cara aqui, pinmode. E aqui eu tenho que passar qual é o pino e se ele é uma entrada ou uma saída. Se você não souber o que é, ou como funciona, eu vou copiar aqui o pinmode, vou vir aqui na documentação do Arduino, vou clicar aqui em Functions, aqui em arduino.cc/reference, ele já vai cair aqui, você clica em Functions, aqui tem todas, para não ficar pesquisando muito, eu vou dar um Ctrl F, não ficar lendo tudo, né? Vou pesquisar, ver aqui pinmode, aí eu clico e consigo ver como é que ele funciona, e aqui ele tem a sintaxe, tá vendo? Então eu preciso passar qual é o pino e qual é o módulo. E aqui embaixo, nos parâmetros, vem dizendo que o pino é o número do pino lá no Arduino, e o módulo ele pode ser input, output, input pull-up, né, basicamente. Então, nesse momento, o que eu quero é um output, porque ele vai ser uma saída ali, eu vou ligar o LED efetivamente, né? Então, eu vou passar aqui qual que é o pino. Eu poderia passar aqui o número 10, só que como a gente já definiu aqui o LED, o nomezinho LED aqui para o pino 10, então eu vou simplesmente escrever aqui LED, mas funcionaria da mesma forma. Quando eu dei um vírgula ali, ele já até me apresentou as opções aqui, eu quero um output, né? E aqui, eu poderia simplesmente escrever aqui as funções para poder fazer o LED piscar, mas aí, normalmente a gente não faz isso, né? Que é na função, assim, até para explicar, na função de setup, é onde a gente faz esse setup de fato do microcontrolador, então define ali as pinagens, etc e tal. E a função de loop é uma função que ela fica rodando o tempo inteiro e ela vai executar as ações que ela tiver que executar. Então ela vai fazer checagens e executar coisas, né, no Arduino. Dentro do microcontrolador ali, refletir aqui nas portas, certo? Então, no caso aqui, vamos criar uma outra função, e aí eu vou definir ela como void, e eu vou chamar ela de piscar, mais ou menos como estava no meu exemplo ali que eu mostrei agora há pouco. Ela não recebe nada, né, e aqui dentro eu consigo definir ela. Aí aqui eu preciso agora fazer com que esse pino aqui mude do sinal baixo para o sinal alto. Então, o que isso quer dizer? Ele está agora emitindo nenhuma tensão aqui, então ele está para ground, né? E eu preciso que saia 5 volts aqui para ele poder alimentar esse LED. E aí, no Arduino aqui, eu tenho algumas funções de digital write e digital read, né? Mas, de novo, se você não souber, vem aqui em Functions. E aí, logo aqui no início, ó, Digital I/O, você tem o Digital Read e Digital Write. No caso, agora eu quero escrever na porta, né? Porque eu quero que ela acenda o LED. Então, se for um botão, por exemplo, eu quero ler o comportamento do botão. Então, seria Digital Read. Nesse caso, como é um LED, né? Como se for um motor, um LED, algum outro tipo de equipamento que você vai acionar ele a partir da porta, é o Digital Write. Então aqui de novo ele vem uma explicaçãozinha de como é que funciona, mas basicamente o que eu preciso é saber qual é a função que eu chamo. Então eu vou jogá-la aqui, né? E eu vou abrir parênteses,
E aqui, se eu voltar na documentação, ele já vem me dizendo ó, que eu preciso passar o pino e o valor que eu quero para ele e os valores possíveis ó, são high or low. Então vamos lá, de novo, o pino a gente já definiu, então LED, né? Vou dar a vírgula, ele já me dá o autocomplete aqui. Eu quero que nesse momento aqui ele sete como high, então aqui ele vai acender o LED. Né? Depois disso eu quero que ele espere um certo tempo. E depois de esperar, eu vou até duplicar essa linha, porque eu quero que ele espere um certo tempo e depois ele vá para low. Então quer dizer, ele vai acender, depois de um tempo ele vai apagar. Agora, como que eu faço ele esperar? Eu posso voltar aqui novamente. E aí se eu for vasculhando aqui, eu vou achar uma função, ela chama, eu vou dar um Ctrl F aqui para ser mais rápido, mas se você for lendo ali, você vai achar um cara aqui embaixo, ele chama delay. E aí de novo aqui tem como ele funciona, então basicamente você vai chamar uma função e passar em milissegundos a quantidade de tempo que você quer que o código espere. Né? Então aqui eu vou fazer o que? Depois que ele ligou, entre ligado e desligado, eu vou chamar aqui delay e eu vou passar aqui a quantidade de milissegundos. Então eu quero que ele fique 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. Então eu vou passar aqui 1000 milissegundos. Tá? Eu vou duplicar esse cara aqui também e segurando o Alt. Aqui na linha dele, segurando o Alt do teclado e setinha para baixo, eu vou fazer ele pular para baixo. Né? Então dessa forma, o que vai acontecer? Quando essa função for chamada, ela vai ligar o LED, esperar 1 segundo, desligar o LED, esperar mais 1 segundo e acabar, vai sair da função. Né? E aí a gente vai chamar ela aqui, então. O loop, lembrando, ele vai ficar dando voltas, né? Então ele vai chamar o que ele tiver aqui dentro, acabou, ele volta e se executa novamente. Então esse comportamento aqui né, vai ficar se repetindo. Então por isso que é importante eu colocar o time aqui no final também. Porque ele vai ter que esperar esse 1 segundo e depois ele vai chamar essa função de novo, vai ligar o LED, vai voltar todo o fluxo. Né? Então para chamá-la ali, basicamente eu vou piscar, chamar ela aqui. Né? Opa, tem uma coisa ali que não tinha nada a ver. Então piscar e ele vai fazer o que eu quero. Se você quiser salvar aqui o seu código nesse momento, você pode, só que ele vai te colocar aqui, ó, você pode colocar público ou não listado e tal, e colocar o nome. Para fins de simulação, você não precisa salvar. Então eu só vou deixar dessa forma e vou clicar aqui em executar. Se tudo der certo, o LED vai piscar. Ele dá um tempinho aqui que ele está compilando o projeto. Opa, ele já me indicou aqui alguns erros que eu vou ter que corrigir. Então aqui ele já vai me dar, está em inglês, mas ele já vai me dizendo aqui o que possivelmente pode ser. Primeiro ponto aqui, ó, a gente está lidando com uma linguagem que ela apesar de ser modificada, ela é bem próxima de C, né? Então você tem ponto e vírgula ali para quando você acaba de digitar as coisas, né? Você acaba de digitar os comandos, você tem ponto e vírgula. Você vê que em alguns eu coloquei, em outros não. Mas vamos ver se agora tudo funciona. Ó, agora funcionou. Se você for ver aqui, ele vai marcar o tempo, como eu falei, e aqui o LED piscando. Então é isso. Aqui o que vai te limitar basicamente é a sua imaginação. Mas se vocês quiserem que isso aqui vire uma série, a gente vai avançando, fazendo coisinhas mais complexas com Arduino, deixa um comentário, dá like no vídeo também. E se gostou, também compartilha aí com um colega, com alguma pessoa que você saiba que está aprendendo, tem interesse no assunto. Então, é isso por hoje, pessoal. Até o próximo vídeo.